Olá, está aqui comigo no estúdio duas jovens talentosas e arrojadas. Nós vamos falar sobre urbanismo e arquitetura e também um pouco de design de interiores. Eu estou entrevistando hoje a Maria Tereza de Oliveira Santos, a TT, e também a Bruna Belela Amuí. Seja muito bem-vinda ao programa, tá? Vocês duas. Obrigada. Nós vamos falar, vocês são recém-formadas, né? Vocês formaram agora em 2017, é isso? Isso. E de cara vocês já resolveram abrir um escritório. Hoje o que é comum, o que é recorrente é das pessoas falarem da dificuldade na construção civil. E como a arquitetura ela está atrelada à engenharia, então à construção civil, o que levou vocês assim de imediato já a abrir escritório? Então, nós duas, trabalhávamos juntas num escritório de arquitetura fazendo estágio. A gente já tinha uma amizade desde o início da faculdade, né? Então, sempre deu muito certo, os trabalhos em dupla sempre deram muito certo. E aí, a partir do momento que nós formamos, que começaram a surgir as oportunidades de projeto, a gente resolveu, então, voltar a trabalhar juntas, né? Precisava dar a cara a tapa, precisava começar de alguma forma. Isso, aparecer no mercado, né? Porque o mercado, assim, de trabalho para oferta de emprego, ele não está dos melhores, como você mesmo falou. Então, a gente, recém-formado, procura, às vezes, emprego aí, e é uma área que a gente tem como trabalhar autônoma, né? Então, a gente achou melhor começar com o respaldo do que a gente tinha, da formação, da experiência no estágio, e, como a TT falou, de trabalharmos bem juntos, a gente já se dava muito bem, nós temos um estilo muito parecido, um pensamento muito parecido, aí nós resolvemos. Bruna, e desse pensamento, dessa afinidade de vocês, foi que vocês definiram o nome do escritório, Merak? Sim, também foi uma coisa que a gente tentou ir contra o que os outros, a gente deu uma pesquisada, né? Os outros escritórios, geralmente eles usam os sobrenomes, as iniciais, os nomes, e a gente queria uma palavra, alguma coisa que fosse marcante e que tivesse a ver com o nosso trabalho. Essa é uma palavra grega. Isso. O que significa? Está dentro da filosofia de vocês, mas o que significa? Isso. Então, é Merak, né? O nome a palavra, que é o nome do escritório, que é fazer com amor, com carinho e utilizar os conhecimentos da melhor forma possível. Então, isso já passa uma imagem positiva para os clientes e para vocês mesmos, né? Isso. Fazer com alma a arquitetura. E, TT, por que você escolheu a arquitetura? Tem alguma influência? Tem. Eu sempre quis ser igual ao meu pai, por exemplo, fazer engenharia, mas ao mesmo tempo sempre fui ligada à arte, à parte de pintura, artesanato, e a minha mãe, que é professora de História da Arte. Então, foi a forma que eu encontrei de unir os dois caminhos que eu queria seguir, que é a arquitetura. Em relação a você, Bruna, porque você também fez jornalismo. Isso. Depois fez arquitetura. Isso. Aí, assim, se for pensar, foi um caminho trilhado para eu chegar na arquitetura. Comecei no jornalismo, me formei, mas não trabalhei na área, não exerci, e fui descobrindo. Sempre gostei muito de design, de moda, dessa área de criação. E meu marido, ele é engenheiro, então para tentar unir as duas coisas, a gente conversou, vamos na arquitetura depois de um tempo, aí eu resolvi fazer e já foram 5 anos, já passaram, agora eu já formei e me descobri na arquitetura, assim, era o que eu acho que eu precisava ter feito, mas eu precisava ter uma maturidade, eu acho, para chegar nela. Se eu tivesse feito mais nova, não seria do mesmo jeito. Nós falamos muito em conceito, em estética, conceito contemporâneo, aí vocês remetem também todos esses conceitos anteriores, históricos, né, para formar essas linhas atuais, esses traçados atuais da arquitetura. Mas hoje a gente tem o mercado tem uma exigência maior, que é a questão da sustentabilidade. Como que vocês desenvolvem isso? Qual que é o olhar que vocês têm para esse campo? Bom, na nossa área de atuação, que no momento ainda é um pouco menor, a gente não abrange, por exemplo, grandes edifícios, nada assim. Mas na nossa área de atuação, começa a partir do projeto. Por exemplo,
o posicionamento de uma casa no terreno, o posicionamento das aberturas, tudo isso vai influenciar na quantidade de iluminação natural que vai entrar na casa ou na ventilação natural que vai entrar na casa e, consequentemente, vai ser um processo que vai gastar menos energia. Então, reflete nessa parte de sustentabilidade. O uso moderado dos materiais. Na parte de projeto, essa questão assim de ter tudo quantificado e, nesse caso, um gasto menor no final, assim, a parte financeira... Do que você vai utilizar em termos de obra. Isso, é menor. Quando a gente tem o projeto também, o planejamento ele é fundamental e ele influencia diretamente nessa questão de sustentabilidade. Por exemplo, a quantidade de resíduos se torna menor quando você tem o planejamento, os resíduos são menores, a quantidade de material usada é menor, a sobra, a perca de material é menor. Então, nesses quesitos e nisso, assim, propor para o cliente usar o aquecimento solar, ou propor para o cliente fazer algum sistema de captação de água da chuva. Essas questões, usar uma tinta mais natural, uma tinta amigável do meio ambiente, entendeu? Essas pequenas questões que, por enquanto, é o meio, né, que a gente consegue atuar diretamente. Esses recursos, assim, diretos, eu acredito que tem uma boa aceitação pelas pessoas, né? Que são, Sim. chama muita consciência. O que você me fala, Bruna, em relação a essa iluminação mais direta, pela luz solar? Tem sido muito adotada? Sim, não é uma tendência, ela já existe, assim, na arquitetura é uma das coisas que a gente sempre leva em conta, é a iluminação natural. Tentar utilizar ao máximo, para quê? Para você utilizar menos, gastar menos energia, porque as pessoas muitas vezes se conscientizam só na hora que entra no bolso. Mas hoje em dia, com todo esse conceito de sustentabilidade que você citou, as pessoas têm mais consciência, né? Então, apresentar isso, que as pessoas não sabem, não pensam nisso, só pensam às vezes no ar-condicionado ou pensa na luz. Mas saber aproveitar a luz natural faz uma grande diferença, tanto no conforto térmico e também na iluminação, né? No conforto visual da pessoa. Ele faz a gente parte. vê bastante, nessas casas mais modernas, a substituição da alvenaria pelo vidro. Uhum. E o que gera? O que muda isso aí? O vidro tem o lado positivo, que é essa questão da iluminação natural, mas em contrapartida entra em conflito com o aquecimento dentro do espaço. Então ele tem que ser usado de maneira correta. Por exemplo, quando a gente vai decidir a localização de uma abertura, tem que ver de que lado o sol nasce, de que lado que o sol morre, como é que esse sol vai ser o sol da manhã, não vai, qual que é o ambiente que está ali, é um ambiente de maior permanência ou não, é só uma passagem, então dá para colocar o vidro que não vai atrapalhar ninguém. Só que muitas pessoas levam mais para o lado estético, né? Pensam vidro, porque vidro Fica bonito, fica né? bonito, é moderno, é contemporâneo, mas nem sempre ele é o ideal para aquele espaço. Então, por isso que é importante, assim, profissionais que voltam a olhar para isso, porque a gente consegue definir se é importante mesmo, se é necessário mesmo, ou se é só uma questão de bonito ou não. É uma questão assim de diversos fatores, tanto para a sustentabilidade quanto para esse conforto, porque tem que aliar tudo. O arquiteto ele tem que aliar o gosto do cliente, o estilo do cliente, a necessidade do cliente, o custo e as condições do lugar onde ele vai morar, onde vai ser construído, né? Ou onde ele mora, igual aqui questão de temperatura mesmo, que é o caso do vidro. Então, saber trabalhar o vidro não é simplesmente uma questão de usar o vidro, é saber onde colocar e outros materiais também, madeira, o ferro, todos metal, eles. isso, todos, cada um, eles têm uma relação entre si e saber trabalhar. Muitas vezes o cliente ele não tem essa noção de que o vidro ali, por exemplo, não é o lugar ideal. Então, cabe à nossa profissão indicar ou mostrar qual seria melhor ou não, mas claro que sempre respeitando a vontade do cliente. Assim, é um processo de mão dupla, os dois têm que entrar num acordo. Dentro da arquitetura e urbanismo,
existe a participação ali do pessoal da mão de obra e existe da engenharia também, né? E com isso existe muito conflito também? Porque dizem que o arquiteto embeleza, né? Na hora de executar, o engenheiro pena. Tem discussões e discussões sobre isso, mas na verdade aqui tem um trabalho em equipe. Quando o engenheiro, um arquiteto, os prestadores de serviço, todos os profissionais da área trabalham em conjunto e têm essa consciência de que é o cliente, o projeto final que tem que ficar uma qualidade, fica muito melhor o trabalho, o serviço final, é bem melhor apresentado e funciona de uma forma diferente. A gente não tenta, nós não temos essa consciência assim porque é uma filha de engenheiro, eu tenho engenheiro, minha esposa de engenheiro, então a gente... Você já tem essa relação, né? Relação familiar, exatamente, de conhecimento das áreas, assim, isso, de compartilhar saber, pelo menos, né? Isso, de compartilhar e de saber conversar, de expor os pontos, porque tem essa ideia um pouco assim, a gente não fala que é antiga, mas tem essa ideia de que o arquiteto só quer fazer uma coisa bonita, mas não, já vem um tempo, é uma outra escola agora de que a gente estuda e tem que levar em consideração tudo do cliente, relacionado ao cliente ou à necessidade do projeto. Então tem que tem que ser complementar o trabalho de um e do outro. Mesmo. Uma equipe. Equipe, né? São profissões afins. E você já trabalhou com seu pai, né? Já, fiz um período de estágio com ele lá em São Paulo. Isso. E como foi seu estágio? O que você fazia lá? O meu serviço era bem simples. Eu contava muitas portas, fiz quantificação de materiais, contei material até no Eu quero que você me conte sobre o contar portas. Falei que um dia eu te fazer essa pergunta, viu? Mas foi assim, uma experiência, porque eu nunca tinha tido contato com um projeto daquele tamanho. Era um projeto muito grande de um escritório dos Estados Unidos, então era uma coisa diferente, que eu ainda estava na faculdade. Ainda não fazia estágio aqui, eu acho, e também meu estágio aqui era com residências, então foi bem diferente mesmo. Então, por mais que era só contar porta, Você contava porta no estoque ou você comprava? Não, na planta, no projeto. No projeto. Porque eles iam fazer o pedido, então precisava de tantas portas corta-fogo, tantas portas de vidro, Você aprendeu tudo. Tudo. E tudo isso é ganho também, né? Claro. Ô Bruna, agora a gente vai falar um pouco desse modelo das construções, das residências em si. Vocês trabalham na área comercial também, na área residencial e comercial, né? Que a gente vai falar um pouco sobre isso também. Mas, assim, esse modelo novo de residência. Hoje a gente está vendo que o espaço está diminuindo cada vez mais. A gente vê um apartamento de 45 metros quadrados, onde os ambientes são bem pequenos, onde às vezes a cozinha já é aquela estilo americano, já é conjugada, né? Isso, o que tem levado a isso? Então, todo um processo histórico. Eu acho que em todas as áreas alguém deve te responder isso. Na verdade, hoje em dia, se a gente for ver o que gerou essa distribuição atual e desse dimensionamento dos espaços, é unicamente o mercado imobiliário. Mas, de onde veio isso? O último movimento assim, que alterou a questão da arquitetura, de distribuição de espaço, que é todo um processo desde a época colonial, que os espaços mudaram, né? Vem mudando a vida da sociedade, a vida em sociedade mudou, então os espaços foram se reorganizando. Mas o movimento moderno foi um dos últimos que realmente modificou, e a partir daí, o que manda em si, o que pede é o mercado imobiliário. Então, são os grandes empreendimentos, que definiram esse dimensionamento, vamos dizer, dos apartamentos pequenos. Mas o que está relacionado a isso? É o modo de vida. Antigamente, as pessoas passavam mais tempo em casa. Hoje em dia, ela está em casa ou no fim de semana, trabalha, né? Fica o dia inteiro em grandes cidades, não tem tempo nem de almoçar em casa, então, às vezes, reduz um pouco a cozinha. Isso em apartamento, vamos dizer. Isso virou dormitório, então. Você chega, prepara um lanche rápido, descansa, toma banho e sai no outro dia cedo. Até um tempo atrás, nas casas assim, às vezes mais antigas, a gente tinha ainda sala de estar, sala de jantar. Hoje em dia já mudou um pouco, né? A gente tem uma sala integrada, igual você falou, mas isso tem a ver
também com o estilo de vida das pessoas. As pessoas ficam mais tempo hoje fora de casa do que dentro de casa. Os quartos, a pessoa hoje não assiste mais TV, vamos supor, na sala. Cada um tem o seu quarto e vai assistir a televisão no seu quarto. Os banheiros também, era um banheiro às vezes para os filhos e um para o casal. Hoje não, cada um tem o seu banheiro. O espaço individual, ele às vezes ele é valorizado. Ele fortaleceu mais do que o espaço coletivo. Isso, então, às vezes tem mais banheiro do que sala e do que outras dependências. Acontece muito. Tem casa que às vezes tem 3 pessoas morando, 5 banheiros. O banheiro de funcionário, o banheiro da área gourmet, o banheiro social, o banheiro do quarto do casal e um banheiro para os outros quartos. Isso está acontecendo muito. Mas, igual a Bruna falou, essa questão da vida corrida das pessoas, dessa nova dinâmica da cidade e das pessoas nela, acontece também que aí a área social muitas vezes cresceu um pouco, porque o seu dia a dia foi tão corrido, foi aquela coisa, no final de semana, você às vezes vai receber seus amigos ou seus familiares em casa. Então é aí que surge também a área gourmet, a varanda, aquela coisa toda interligada. Que vem nos condomínios, né? Isso. Então retira a pessoa de dentro do apartamento ou de casas também, para ter né? o convívio ali mesmo, né? São modos de vida, né, de cada um assim. Então hoje tem diversas opções, quando a pessoa vai comprar um pronto, vamos dizer, ela tem as opções de um apartamento às vezes com uma área social maior, às vezes um com uma área íntima maior, e ela vai escolher o que se adequa melhor ao estilo de vida dela. Aí, no caso da construção, de você ter o seu próprio projeto, aí ele vai ser analisado de acordo com a sua necessidade, com o seu estilo de vida, com a sua família, com o que você faz. Então, esses são dois empreendimentos lados. imobiliários, como você está falando, os que já estão prontos, já estão disponíveis no mercado, que a gente vai procurar ou para comprar ou para alocar, então você já tem esse padrão mesmo definido, né? Isso. E voltando nesse conceito histórico da Bruna, o TT, antigamente, talvez até na sua avó ainda tem, de você reunir toda a família na cozinha, né? A cozinha virava, como na minha casa ainda é, Isso. né? Todos se reúnem na mesa, né? Na mesa da cozinha. Ali que as coisas acontecem, que os vínculos se fortalecem, que você recebe as pessoas. Isso não tem mais, você vai num apartamento. Já não é mais novos. Dentro da cozinha, tanto que a cozinha hoje em dia nem cabe, né? Nem cabe, é uma pessoa, né, para circular ali. Mas aí isso transferiu nessa ideia de varanda gourmet ou de salas integradas. E também tem a questão da lavanderia, que alguns prédios estão cada vez fazendo a menor. lavanderia dentro do prédio, é pequenininha, dentro do apartamento é pequenininha, e alguns já estão adotando a coletiva, né? Isso. Isso é Funciona mesmo? Funciona. Funciona. Assim, depende do estilo de vida da pessoa que é assim, quando você vai morar naquele lugar, você sabe que você vai ter aquele serviço. Tem esses grandes empreendimentos que tem lavanderia, que tem até serviço de lavagem de carro, bicicletário, que eram coisas que não tinham nos condomínios antes. Academia, né? E a lavanderia coletiva. Sala de reuniões no seu prédio residencial. Tem alguns que tem sala de reunião para você fazer uma reunião com a empresa. Porque tem um cineminha, né? Às vezes, Isso. na sala maior para a TV tem mais pessoas, você desce. Isso. São formas assim, porque aí diminuiu o espaço íntimo, os apartamentos às vezes são menores, e aí, pelo espaço ser menor da lavanderia, ele tem a opção de lavar no coletivo embaixo. Mas é do estilo da pessoa. Algumas pessoas às vezes não vão se adaptar, mas outras sim. Bruna, e a questão do banheiro? Porque o banheiro para funcionários, por exemplo, hoje já existe de colocar perto do hall do elevador, que às vezes fora do apartamento. Existe. É? Aqui em Uberaba a gente tem exemplo disso. Existe. Aí então as funcionárias, por exemplo, daquele andar utilizam aquele banheiro e aí não ocupa na área construída do seu apartamento, não tira espaço para esse banheiro, por exemplo. Porque até quem não tem uma funcionária ou quem não vai usar esse banheiro não fica com espaço perdido, né? Fica do lado de fora. Entendi. Não sei como é a aceitação desse banheiro. Do uso de quem... Não sei como que se dá isso, mas já existe. Aqui tem já. Isso, então, deve implicar num comportamento, um estilo de vida, também na dificuldade que tem hoje de ter funcionários para, né? Como você falou aí, às vezes não tem um funcionário para poder cuidar ali dentro e diminuir no custo da obra também. Diminui. Exatamente, é o principal. Essa metragem quadrada reduzida dos apartamentos, elas estão diretamente ligadas ao custo da obra.
porque é preço assim, a ideia geral é o preço por metro quadrado, né? Então, metro quadrado construído. Então, enxugando o espaço, diminuindo o espaço, gasta-se menos, a obra custa menos e o preço final para a compra é menor também. Então, está relacionado a isso. Vocês têm uma modalidade de prestação de serviço no escritório que é o escritório online. Como que funciona o escritório online? Porque é tão difícil já desenvolver um projeto juntinho com o arquiteto, porque o cliente muda a todo instante o desejo e a necessidade dele. E online, como é que funciona, Tetê? Assim, é uma coisa mais... Ela é bem indireta, tanto que se a gente perceber que a pessoa precisa desse contato, tem que parar de ser online. É um detalhe a mais, por exemplo, uma sala que é fácil da pessoa passar as medidas, é fácil da pessoa passar imagens, tem aquela conversa fácil também, nós estamos conversando na mesma linha, tudo. Aí sim é possível fazer online. Porque as pessoas são mais decididas, né? Isso. Já estão sabendo assim, não, isso aqui dá para fazer isso, eu quero isso. E se é possível passar para a gente as imagens e os levantamentos do local. Agora, isso em ambientes menores, sala, umas coisas assim. Agora, uma construção inteira, um terreno, não. Porque são outros fatores. Mas é um diferencial, é um serviço assim, que a gente quis oferecer, porque a gente percebeu que às vezes o mercado, alguma área da arquitetura, as pessoas às vezes nem sabem que o arquiteto poderia fazer isso. Então, a pessoa às vezes tem uma sala, quer uma casa, vamos supor, antiga, e aquele espaço ela não quer mais daquele jeito, ela está querendo mudar. Aí não sabe, então o online ele é de um custo, vamos supor, reduzido também, porque aí o trabalho é um pouco menor, a pessoa manda foto, manda as medidas, é uma assessoria mesmo online, e com a porque internet... vocês não têm os deslocamentos, né? Isso. E o contato é totalmente online, então é um diferencial, é um tipo de serviço que funciona. Não em todos os casos, né? Isso. Tem o caso... Vocês selecionam também, né? A Tetê falou, uma obra, por exemplo, ela leva em questão, você tem que visitar, né, uma construção do zero, você tem que ver a partir do terreno, a insolação, que é o que a gente falou no começo, o vento, o posicionamento, tudo isso aí já é em consideração a visita, né, já é outro tipo de serviço. Vocês trabalham também com a reorganização de ambientes. A Tetê, né, Maria Tereza, está fazendo uma especialização nessa área de design de interiores, né? Aí entra o design de interiores casado com a arquitetura nessa reorganização de ambientes? Tudo uma coisa só, vamos dizer. Porque nessa reorganização a nossa proposta é o cliente com os próprios mobiliários, com a própria decoração que ele já possui, para a gente dar como se fosse uma repaginada, uma mudada naquele espaço. E aí a gente consegue casar a arquitetura com o design de interiores. E o design de interiores não entra só nessa parte de reorganizar, entra também na criação do interior, a criação do zero. A gente consegue realizar. Você está com um consultório, com uma sala, um escritório, ou estou mudando e não sei como colocar e nem o que colocar. Isso. Às vezes ou com os próprios móveis que a pessoa já tem, ou mesmo assim, um investimento pequeno, uma mudança na parede, uma mudança de cor. Às vezes, o ambiente, tanto um ambiente que você está mudando, de mudança. Às vezes, antes, ele era um consultório e você vai fazer uma loja, vamos dizer, uma coisa, um uso totalmente diferente. A pessoa, às vezes, não consegue visualizar como que eu vou ver esse ambiente aqui. Isso, ele sempre foi um consultório, como que eu vou ver? Então, é esse tipo de visão que a gente tenta passar e também com o que você tem. Às vezes o seu quarto, você fala, nossa, meu quarto parece que está pequeno, ele está apertado. Às vezes você virar a cama, mudar a cama com um guarda-roupa, mudar uma mesinha, uma prateleira que você tem em casa, já dá um outro ar para o seu próprio quarto, para o ambiente que você já tem na sua casa. Organização de mudanças. Agora elas vão explicar para a gente como é que é feita essa consultoria. Como é que é, Bruna? A consultoria de mudança, ela funciona assim. Às vezes a pessoa, ou ela está indo para uma casa maior ou uma casa menor, que é uma coisa que tem acontecido agora, depois várias pessoas compraram o seu apartamento, né? A sua casa própria agora tem. Então, mas ela morava numa casa e foi para um apartamento, que é o que a gente falou agora, que é um espaço reduzido. Como eu vou aproveitar esses móveis? Então, a gente faz uma distribuição melhor do que ela já tem, tanto de tudo que ela tiver, tanto dos objetos, quanto dos móveis, dos eletrodomésticos, reespacializar, a gente fala, recolocar num espaço
melhor definido. Tetê, mas nessa reorganização aí, nessa orientação de mudança, vocês começam antes da pessoa sair, por exemplo, deslocar? Na casa de origem, o que eu vou levar? Por que eu vou levar? Conhecer, ver todo o mobiliário, medida de tudo, o tamanho da nova casa, o tamanho do novo apartamento, todos os espaços, o que é possível fazer. Às vezes esse apartamento tem a possibilidade de destruir alguma parede ou de abrir alguma coisa. Então, esses conhecimentos a gente já tem que ter antes da pessoa mudar. Já tem que é o nosso projeto em si, né? A gente já precisa estar com isso na cabeça para ver exatamente o que você vai levar. Não, esse sofá infelizmente não vai caber. Ou esse sofá vai ser possível, a gente vai colocar em tal sala. Então precisa ter um conhecimento antes. Não é na hora o caminhão chegando e a gente junto, não. Essa parte da mudança tem que ser com certa Porque antecedência. Vocês medem o novo local e também o mobiliário que a pessoa seleciona. Se a pessoa já tem, né? Porque às vezes é o primeiro apartamento. Primeira vez que eu vou morar sozinha é o meu primeiro apartamento. Então a gente pode dar assessoria na compra desse mobiliário. Então não é. Entendi. Então aí nesse caso a gente precisa ter o tamanho da nova residência, do novo apartamento. Mas e aí vocês acompanham a pessoa até a loja, fala esse que está adequado. Isso, é a nossa visita, a gente nomeou de visita acompanhada. Então a gente pode acompanhar, comprar mobiliário, definir papel de parede, as cores, decoração, essas coisas. Isso, porque as pessoas às vezes têm dúvida até nisso, até nas cores, sabe? Tem uma coisa assim, as pessoas veem o do amigo, do parente, de outra pessoa e falam, eu quero igual. Mas às vezes o seu uso, o seu dia a dia não é o mesmo do seu amigo. Então, às vezes ou o dimensionamento do lugar que você está não é o mesmo do seu amigo. Então, apresentar essa consciência também para as pessoas, nossa função, assessorar mesmo, explicar. Olha, não seria bom para você, pelo seu estilo de vida, um sofá desse tamanho na sua sala, vamos pensar num outro e mostrar opções, que tem opções, né? Mas às vezes a pessoa não sabe, ela não conhece. Porque a decoração também, nesse caso aqui que nós estamos falando, né, ela tem que dialogar muito bem com o estilo da pessoa. Exatamente. Com a identidade da pessoa, com as características da pessoa. Isso, não basta ser um ambiente lindo no ponto de vista de várias outras, sendo que não é funcional para aquele que está morando ali, no caso, né? A gente tratando de habitação ou trabalhando, tratando de um lugar de trabalho. Que não seja o estilo mesmo da pessoa. Então, o papel do arquiteto é muito assim, a gente tem que conhecer muito bem a pessoa, a gente faz muitas perguntas, vai conversando, vai fazendo uma relação assim, que vai virando até quase que uma amizade. Um psicólogo. Porque a gente tem que pegar, assim, detalhes, a essência daquela pessoa, porque às vezes ele vai falar, amo vidro, amo não sei o que, mas não é nada disso, gosta de privacidade, então o que adianta ter um vidro enorme, sendo que ele vai colocar cortina de fora a fora, coisas assim. Vai então, cobrir, né? Isso, então a gente tem que pegar um pouquinho da essência da pessoa e tornar esse projeto único. A ideia do arquiteto é que tenha um projeto único, só seu, por exemplo. O da sua amiga que adorou o seu é único dela também, nada de cópia. Às vezes vai ser inspirado em alguma coisa, inspirado em algum material, mas nada que seja uma cópia. Bruna, nós estamos quase fechando, viu, Tetê? Quase encerrando a entrevista, mas eu estou aqui conduzindo num aspecto, eu quero fazer mais uma pergunta. A gente está saindo do maior para o menor, né? Estava aqui saindo de uma casa para um apartamento pequeno. E é possível, nesses casos aí, muita gente ainda pensa assim, não, quando você recorre a um arquiteto ou a um designer de interiores, é porque é uma casa que vai ficar chique, é uma casa glamurosa, primorosa, é grande. O pequeno necessita disso porque eu me viro. Não é bem assim? Não é. Eu acho que você tocou no ponto principal, assim. A nossa ideia, a nossa concepção toda de escritório partiu daí, que a gente quer mostrar que a arquitetura é acessível a todas as pessoas. Tem, lógico, quem quer uma casa grande, glamurosa, suntuosa, tem a possibilidade. Mas as outras pessoas, quem está indo para o menor, também pode. E ela funciona muito bem. Por quê? Por essa redução do espaço, para saber aproveitar. E é acessível. A arquitetura é acessível de diversas formas e acho que as pessoas ainda têm uma dificuldade de entender. Ou tem um pouco até de receio em saber.
tem essa impressão de que a arquitetura é cara, é muito difícil e é inacessível. E não é, ela está aí para todo mundo. Tetê, para encerrar, vocês têm projetos assim na área de habitação, que já ficou claro aqui, mas tem também na área comercial, assim, por exemplo, consultórios, escritórios. Sim, nós temos 3 projetos que estão quase prontos de consultórios odontológicos. Reforma de área de lazer, cozinha, que é uma coisa que acontece. A pessoa às vezes mora naquela casa há muito tempo e ela tem um terreno também grande, um espaço, e aí surgindo essa ideia da área de lazer, que agora assim, o gourmet, aí ampliando a cozinha, fazendo a cozinha integrada com a sala, numa casa antiga que era toda cheia de divisões, hoje ela criou um espaço amplo, uma sala só, integrada à cozinha, tem projeto até de uma fazenda, de uma área de fazenda. Vai derrubando as paredes, vai ficando Isso, uma coisa... Um loft, né? Um loft. Uma grande sala. Isso. Onde tem mais contato também, né? Sim. O convívio, né? A gente volta naquela ideia do convívio, dos familiares, amigos e tal. Por que o escritório, consultório, que antes, já tem um certo tempo para cá que as pessoas estão valorizando muito isso, mas antes não dava esse valor para arquitetura dentro de um espaço, de um consultório. E agora a gente vê assim, estão tão charmosos, né? Eu acho que muito vai agora dessa facilidade da propaganda. E foto, e imagem. Então, você está ali no seu consultório, eu tirei uma foto e eu estou fazendo uma propaganda do meu consultório e o meu serviço. O meu consultório é bonito, é charmoso, é chamativo, então as pessoas vão no meu consultório porque ele está bonito. Eu acho que parte um pouco desse lado, assim como todas as áreas. Todas as áreas estão assim, dando um enfoque maior para esse lado. É bonito, então chama atenção. E muitas vezes um lugar bonito, eles até aumentam o preço. Um restaurante que é todo decorado, todo bonito, querendo ou não, o valor dele acaba que sai um pouquinho maior que o outro. Você melhora a qualidade ambiental, assim, né, do ambiente, o conforto do conforto. E aí nisso você atrai mais clientes, mais pacientes, a pessoa se sente bem, tem estudos disso de psicologia relacionada à arquitetura, onde a pessoa se sente bem, ela volta, ela vai se sentir melhor ali, ela vai voltar e vai se fixar lá. Então, e é essa valorização, as pessoas passaram a perceber isso mais, sim. Isso é bacana, porque a gente gosta de ver coisas bonitas, né? Exatamente. Bonitos, locais bonitos, não é? Exatamente. A pessoa, quem está trabalhando, trabalha melhor, num ambiente mais bonito, e quem está sendo atendido também tem se aquela sente leveza, melhor. mais suavidade, né? Isso. Mais bem-estar mesmo. Muito obrigada, tá? Por Obrigada vocês estarem a você. aqui, viu, Bruna, Tetê. Obrigada. Uma alegria pelo recebê-las convite. e poder Obrigada. passar essas informações sobre arquitetura, urbanismo, design de interior, esses modelos e conceitos, estéticas novas aí no mercado. Eu entrevistei a Tetê, Maria Tereza de Oliveira Santo, e a Bruna Santa Cruz Belela Mui. Muito obrigada por sua companhia e até breve. Continue conosco na programação do canal Câmara.